Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 34, um texto que nos diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Amados, o Senhor Jesus, nesse momento, inquirido por um dos escribas, e os escribas eram as pessoas que mais entendiam da palavra de Deus, naqueles dias, eram os homens separados para explicar a palavra do Senhor. Naquele momento, Jesus fala sobre a importância do amor. E quando nós falamos e ministramos a ceia do Senhor Jesus, a grande mensagem que precisa ficar no nosso coração é a mensagem do amor. Mas não o amor teórico, não o amor simplesmente simbólico, mas o amor eficaz, o amor verdadeiro, o amor que se traduz por atitudes, por valores na nossa vida. E naquela hora em que Jesus é inquirido acerca do principal de todos os mandamentos, ele diz: olha, o principal é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus começa falando de uma forma de amar a Deus como sendo Deus um Deus único. A questão aqui não é o que amar, mas a quem amar. E muitas vezes nós estamos presos a coisas, a conceitos sobre o que nós amamos, o que devemos amar, o que não devemos amar. E o Senhor Jesus fala aqui que a questão não passa pelas coisas materiais, passa por pessoas, passa por questões espirituais, passa por Deus em primeiro lugar, e um amor ao nosso Deus de maneira única. Israel, durante toda a sua história, acreditava em Deus, cria em Deus, mas o grande problema é que Israel não devotava a Deus exclusivamente a sua fé. E se a sua fé não era devotada a Deus de maneira exclusiva, muito menos o seu amor. A questão apontada por Jesus, antes de falar que amar a Deus em primeiro lugar era importante, e depois amar ao próximo como a si mesmo, Jesus fala que amar a Deus como o único Senhor, mostrando que a necessidade existe de darmos a Deus exclusivamente o nosso coração, os nossos sentimentos. E aí, irmãos, nós devemos amar sim Deus de maneira única, exclusiva. E Jesus cita naquele momento o texto de Deuteronômio 6, quando ele fala: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele cita o Shema Israel, que todos os judeus aprendiam desde criança. Shema Israel Adonai, ou seja, ouve, ó Israel, o nosso Deus, mas como sendo o único Deus. Todas as crianças aprendiam isso desde sua tenra infância, mas ao longo de sua convivência com os adultos, eles percebiam que havia idolatria no meio de Israel, e essa idolatria foi sendo carregada por aquele povo durante muitos anos, até que um dia Deus mandou o exílio na Babilônia. E só depois dos 70 anos de exílio na Babilônia, foi que Israel aprendeu na prática a
amar somente o Deus único, o Senhor deles. A grande lição fica aqui, que se nós não crermos que Deus é o nosso único Senhor, nós nunca vamos amá-lo na intensidade e na forma como Ele deseja e merece ser amado. Então, depois de Jesus dizer que o Senhor é o único Senhor, ou seja, a maneira de amar a Deus de forma única e exclusiva, Jesus diz que nós devemos também amar a Deus na plenitude do nosso ser, de forma integral, de forma intensa. No verso 30 ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e também com toda a tua força ou com todas as tuas forças. Amar a Deus, então, irmão, significa desejar tudo que glorifica ao Senhor. Essa é a grande questão que nós precisamos refletir e pensar sobre as nossas atitudes, porque as nossas atitudes refletem o nosso pensar. O que nós fazemos é um reflexo daquilo, dos valores que nós cultivamos na nossa mente. As nossas palavras, o próprio Senhor Jesus diz que elas refletem aquilo que o nosso coração está cheio. O nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, tem que ser atitudes que demonstrem que Deus é o único Senhor da nossa vida. E que tem que ser atitudes que demonstrem que nós amamos o nosso Deus. Agora, como amar o nosso Deus? Jesus diz que precisa ser de 4 maneiras específicas. Pelo menos essas 4 maneiras. Em primeiro lugar, ele diz que nós precisamos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração. E coração, na palavra de Deus, tem sentido de centro das nossas afeições. Nós precisamos demonstrar afeto, carinho, amor ao nosso Deus. Nós precisamos crer, irmãos, que o nosso coração, que os nossos sentimentos estão voltados para a pessoa de Deus. Em segundo lugar, Jesus diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma. E isso, na verdade, foi um acréscimo feito por Jesus, porque lá em Deuteronômio 6, o que a palavra de Deus disse através de Moisés, o Senhor falando através de Moisés, é que deveríamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E aqui em Marcos 12, Jesus acrescenta, de toda a nossa alma. E o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar com isso? A nossa alma, como sendo a nossa espiritualidade. Aqui a alma é a parte imaterial do nosso ser. Alma e espírito como sendo uma coisa só, nesse texto. Em outros textos, a palavra de Deus nos explica alma e espírito como coisas diferentes. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo, a nossa espiritualidade, aquilo que preenche o vazio do nosso coração, da nossa mente, que traz motivação para a nossa vida, que traz significado para a nossa existência, isso precisa estar envolvido no nosso amor para com Deus. Ou seja, eu preciso enxergar na pessoa de Deus alguém que, quando amado por mim, derrama também o seu amor e preenche o vazio da minha existência. Traz significado para o meu ser. Traz sentido. Às vezes, irmãos, nós vemos pessoas tão vazias. Ou às vezes nós já passamos por momentos assim na nossa vida. Pare e pense. Você, por exemplo, já pode ter passado por momentos na sua vida de vazios existenciais. Perdeu a motivação pelo seu trabalho. Algumas pessoas perdem motivação pela própria família. Preste atenção nisso, isso é muito prático, irmãos. Deixamos de acreditar no amor. E o amor que nós presenciamos mais próximos de nós, depois do amor a Deus, é o amor vivido na família. Deixamos de acreditar no amor da família, por quê? Muitas vezes porque estamos deixando de acreditar no amor de Deus por nós. Perdemos a motivação pelo casamento. Há pessoas, irmãos, que hoje estão enfrentando grandes crises conjugais por enfraquecimento espiritual. Mas em nome do Senhor Jesus, a palavra ministrada hoje quer alcançar o teu coração e te fazer entender
Cuida da sua alma, cuida da sua espiritualidade, cuida do reino de Deus dentro de você. Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. E quando nós cuidamos do reino de Deus, priorizamos o reino de Deus, o próprio Senhor Jesus nos promete: todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas afeições, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções. Depois Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua espiritualidade, usando principalmente os dons espirituais no serviço ao Senhor. E dons espirituais podem ser também traduzidos por dons ministeriais. E a palavra ministério significa serviço. E a nossa espiritualidade, quando ela é vivida em amor e não em interesse, é uma espiritualidade que se traduz num desejo intenso de servirmos ao nosso Deus. Irmãos, quem ama, serve. Quem ama o outro se coloca numa posição de servidor do outro. Uma das manifestações verdadeiras do amor é o serviço. O que o Senhor Jesus fez quando andou aqui entre nós, serviu, foi servo, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele é Deus, sempre foi Deus e estava aqui entre nós como um Deus, mas ele renunciou toda prerrogativa, todo privilégio de ser um Deus entre nós e nos serviu. Se despiu de todo orgulho e foi humilde. E a grande lição do Senhor Jesus entre nós foi que o seu amor era um amor cheio, repleto de misericórdia e de humildade. Quer viver a intensidade do seu amor para com Deus e do seu amor para com os outros? Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa misericordiosa, seja uma pessoa pronta a servir e seja uma pessoa pronta a perdoar. Quando Jesus fala que toda a nossa alma deve estar envolvida nesse processo de amar, ele estava falando também que nós deveríamos estar envolvidos com o processo de servir ao Senhor. Sirva a Deus, mas sirva ao Senhor em primeiro lugar dentro da sua casa. Sirva ao Senhor no seu ambiente de trabalho. Sirva ao Senhor na sua vizinhança. Depois, sirva ao Senhor na sua igreja. Sirva ao Senhor nas obras da tua igreja. A terceira dimensão do amor dita por Jesus nesse momento, ele fala que nós deveríamos amar a Deus com todo o nosso entendimento, ou seja, toda a nossa mente. E aqui a palavra de Deus se refere à nossa capacidade intelectual, ao nosso raciocínio, à nossa compreensão das coisas. A mente é o centro da racionalidade humana, é o centro do discernimento. Mas, se nós olharmos o que o apóstolo Paulo nos ensinou lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ver que o discernimento, a capacidade intelectual do homem, a sabedoria, é algo que está intimamente ligado ao ser espiritual. E Paulo fala sobre o homem que é espiritual e o homem que não é espiritual. Ele diz que o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? E Paulo diz: mas nós que somos espirituais temos a mente de Cristo, ou seja, a nossa capacidade de raciocinar sobre as coisas, de avaliar as circunstâncias, de dar peso, critérios a cada situação, é uma capacidade espiritual, vem do Espírito Santo, é dom de Deus também a ser vivido por nós. Você consegue discernir o momento de vida que você está passando? Você consegue discernir a experiência que Deus te concedeu? Você consegue discernir sobre os erros que você cometeu nas decisões passadas, por exemplo? Você consegue discernir se o que está acontecendo com você hoje é uma consequência de um erro no passado ou é simplesmente uma permissão de Deus para provar a tua fé e te fazer crescer? Nós que somos espirituais, podemos compreender coisas
que só o Espírito Santo pode operar na mente de pessoas que já se entregaram a Jesus, porque só quem se entregou a Jesus, pela palavra nós aprendemos isso, é que podem receber o Espírito Santo sobre suas vidas e ter a mente de Cristo Jesus. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe nisso, se há alguma virtude, então nisso pensai. E aí nós podemos ver de uma forma muito palpável, prática, o que é uma mente controlada pelo Espírito Santo. E você pode hoje optar: eu quero viver controlado pelo Espírito Santo ou não? Mas aí você pode perguntar: pastor, mas se eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu já tenho o Espírito Santo, eu já sou controlado pelo Espírito Santo. Negativo. Se você já se entregou a Jesus, você já recebeu o Espírito Santo, sim. Mas ser controlado pelo Espírito Santo é uma opção tua. Ouvir a voz do Espírito Santo é uma opção que todos nós temos todos os dias. Ouvir ou não. Obedecer ou não. Ser controlado ou não. O Espírito Santo concede dons? Concede. No ato da nossa conversão, pelo menos um, e depois pode acrescentar outros, para nós servirmos em amor, ou amar servindo a Deus e aos outros. Mas existe uma outra coisa que o Espírito Santo faz em nós, que é a produção de frutos. É onde nós vemos o quanto o Espírito Santo está sendo manifestado em nós, ou o quanto nós estamos deixando o Espírito Santo agir na nossa vida. É pelo fruto do Espírito Santo, é pelo nosso temperamento, é pela nossa maneira de reagir diante das situações. O fruto do Espírito Santo, o primeiro deles é o amor. A primeira manifestação do fruto do Espírito é o amor. E seguindo o amor vem a paz, vem a alegria, vem a temperança, a longanimidade, bondade, benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Quantas pessoas têm fracassado nos seus relacionamentos por falta de mansidão, por falta do controle da língua, controle das palavras e dos gestos. Então nós precisamos amar a Deus com todo o nosso entendimento, discernindo muitas vezes quando é o diabo que está lançando uma seta contra nós, nos provocando, assim como nesse momento desse texto em que o Senhor Jesus foi provocado pelo escriba acerca da maneira como ele entendia a lei. Qual era o principal de todos os mandamentos? Às vezes somos provocados pela palavra, às vezes somos tentados até mesmo pela palavra. Mas nós devemos reagir e vencer pela palavra. Amém, irmãos? Como Jesus reagiu e venceu pela palavra. E a última forma como o Senhor Jesus nos ensinou a amarmos nosso Deus foi com toda a nossa força. E força aqui, irmão, significa o nosso empenho, a nossa motivação, o nosso comprometimento com Ele e com as coisas dEle. Quem é pai aqui, levanta a mão, por favor. Tem bastante, abaixa sua mão. Quem é mãe, por favor, levante a mão. Pode abaixar. A maioria da igreja aqui é mãe e pai. E nós amamos os nossos filhos. E uma das maneiras de nós demonstrarmos o nosso amor pelos nossos filhos é, em primeiro lugar, cuidando deles, mas em segundo lugar, cuidando das coisas que são pertinentes a ele. Você cuida da educação do seu filho. Você cuida da vida espiritual do seu filho. Você cuida dos relacionamentos dos seus filhos. Uma das grandes preocupações dos pais
Às vezes conversam comigo, os filhos vão crescendo, vão chegando na adolescência, juventude, a menininha já quer namorar, o menininho quer namorar. E aí vem aquela preocupação com a vida emocional dos seus filhos. E ligada à vida emocional, à vida familiar. Há pais que já começam a orar desde antes. Há pais que estão aqui hoje, irmãos, creio nisso, olhando para a menininha, para o menino, essa aqui vai ser uma boa esposa para o meu filho. E a outra, naquele ali vai ser um bom esposo para minha filha. E começam a sonhar, a orar, inclusive. Mas a Bíblia nos ensina a esperar no Senhor. Confiar e esperar no Senhor. Mas quando nós vemos isso, isso já é uma manifestação de amor. É uma preocupação que, se não deixarmos virar uma ansiedade, e a ansiedade é pecado, é uma preocupação boa. Demonstra carinho, demonstra amor. Eu me lembro quando o irmão João descobriu que o Iago estava querendo namorar a Catiana. Já há algum tempo aqui na igreja, ele chegou para mim: pastor, não conheço esse rapaz. Não conheço a família dele, eu sou novo aqui na igreja. Eu falei assim: irmão João, se esse rapaz namorar a sua filha vai estar namorando, se não o melhor, um dos melhores meninos da igreja. E eu dei um testemunho muito positivo do Iago aqui. E aquela palavra tranquilizou o coração do irmão João, da irmã Cátia, sua esposa, e alegrou o coração da Catiana e do Iago. Hoje eles estão namorando para a honra e glória do Senhor, né? Nós ministramos sobre essa vida, né? Esse casal, o desejo de vê-los, né, casados no altar de Deus. E assim, irmãos, nós vamos vivendo o que é amor. Amor é cuidado, amor é carinho, amor é respeito. E nós precisamos ter isso uns pelos outros. É interessante que Jesus mostra que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Nos esforçando, esse é o sentido, para aplicar todo o nosso potencial no amor ao nosso Deus. Mas Jesus completa dizendo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o apóstolo João, que recebeu o título de apóstolo do amor, ele vem escrever na sua carta depois: olha, se você não consegue amar ao teu próximo, a quem você vê, você não será capaz de amar a Deus a quem você não vê. Então Jesus coloca amar a Deus em primeiro lugar, depois ao próximo. E João explica: se você não conseguir amar ao próximo em primeiro lugar, o alvo maior, que é amar a Deus, não vai acontecer. E o Senhor ministrou isso no meu coração uma vez, irmãos. Antes de eu ser pastor, já no seminário, cumprindo um chamado, uma ordenança de Deus. Eu amava Deus como amo e amava muito. Quem me conhece sabe disso, quem me conhece desde criança. E eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar antes de todas as coisas da minha vida. Mas eu não conseguia amar muito as pessoas, a igreja. As pessoas me decepcionavam, assim como eu também decepcionava as pessoas. E por isso eu julgava erradamente que elas não mereciam o meu amor com toda a força, com todo entendimento, um amor com alma, um amor do coração. E o Senhor Jesus fez uma transformação na minha vida, na minha mente, no meu espírito, na minha alma, no meu coração, me fazendo olhar para a igreja do Senhor Jesus com um amor que eu nunca tinha olhado. 30 anos vivendo na igreja, eu não amava com a intensidade que eu deveria amar. E só depois que eu aprendi a amar, tenho aprendido a amar ainda, cada vez mais, foi que o Senhor Jesus me deu a bênção, a alegria de poder estar pastoreando, servindo ao Senhor, servindo a igreja. Eu estou falando isso para os irmãos para dizer o quanto é importante o amor na vida de uma pessoa. Sem o amor nós somos incompletos. Sem amar a Deus e sem amar as pessoas, nós não seremos nem completos nem felizes.
Por isso que Jesus deixou essa mensagem. Ele fala, irmãos, em outra passagem, sobre o amor ao próximo. Quando ele explica a parábola do bom samaritano, eu diria que é a intensidade do amor ao próximo que nós devemos ter na medida do amor próprio que nós desenvolvemos por nós. Quem ama a si mesmo na medida certa, com espiritualidade, com devoção a Deus, consegue amar também o próximo, se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo. Naquela parábola que Jesus contou, ele diz que um samaritano passou à beira do caminho e viu ali um homem caído, alguém que estava à beira da morte. Alguém que já tinha sido negligenciado, deixado ali por 2 judeus, um sacerdote e um levita. E o samaritano amou aquele homem, sem conhecê-lo. O samaritano interrompeu a sua viagem. O samaritano arriscou a sua vida, desceu do seu cavalo, da sua montaria para socorrer aquele indigente que estava à beira do caminho. O samaritano doou o seu próprio tempo para tratar de uma vítima, de uma pessoa que estava sofrendo. O samaritano doou o seu dinheiro para que a estalagem, aquela hospedaria pudesse tratar daquele homem até a sua volta. E é lindo, irmãos, como que quando falamos de amor ao próximo, nós precisamos contemplar estas coisas que o samaritano demonstrou. Precisamos contemplar o nosso dinheiro no amor ao próximo. Quantas vezes dizemos não temos enquanto temos? Quantas vezes dizemos não podemos quando podemos? Quantas vezes não interrompemos a nossa jornada diária, não abrimos um espaço na nossa agenda, tendo alguém no nosso caminho precisando da nossa atenção? A mensagem do Senhor Jesus, ela é eficaz, prática, e só não é entendida por quem não quer. Amar é se doar. E na medida que nós amamos, irmãos, Deus vai nos amando mais e mais e nos fazendo crescer. Amém? O escriba disse para Jesus: Senhor, mestre, você respondeu corretamente. E depois Jesus falou que o escriba também, quando o abordou, e da maneira como o abordou depois da sua palavra, também falou corretamente com ele. E o escriba disse a Jesus: amar a Deus de todo o coração, sim, Senhor. Amar a Deus de todo entendimento, sim, Senhor. Amar a Deus de toda a sua força e ao próximo como a si mesmo. Isso excede, ou seja, supera todo tipo de holocausto e sacrifício. Olha que linda essa palavra de um judeu, vinda de um escriba. Ele já tinha compreendido que os sacrifícios materiais que alguém poderia fazer para Deus eram inferiores a todo e qualquer gesto de amor que uma pessoa pode devotar ao seu Senhor e ao seu próximo. E por isso Jesus olha para ele e diz: você já está bem próximo do reino dos céus. Como quem diz para nós hoje: se estivermos no caminho da compreensão que o amor é tudo em nós e tudo para nós, nós já estamos no caminho do reino de Deus. Amém, queridos? Eu queria que nesse momento você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. O Senhor Jesus sempre ensinou o amor, Ele viveu o amor. Quando estava para ministrar a ceia, a véspera da sua morte, que foi uma manifestação do amor, o amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que se renuncia, Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade antes da minha, Senhor. Esse foi o maior gesto de amor que Jesus demonstrou por nós. Não foi quando Ele curou o cego Bartimeu, não foi quando Ele ressuscitou Lázaro,
O maior gesto de amor foi quando ele assumiu o seu papel de vir como Salvador, se humilhar, ser injustiçado e subir a cruz para morrer, por um ponto final na sua estadia aqui entre nós, como homem, por amor de nós, para que a vontade de Deus fosse feita, para que hoje eu, você pudéssemos dizer: somos salvos, temos certeza da vida eterna nos céus, porque Jesus pagou a nossa dívida para com Deus, pagou pelos nossos pecados. A véspera daquele dia, durante a ministração da ceia, momentos antes, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós. Deus deixou 2 mandamentos, irmãos: amarmos a Ele sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas Jesus deixou um 3º e novo mandamento: amarmos aos outros, e amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou e nos tem amado. Nos amou a ponto de entregar a sua vida, a ponto de se sacrificar por nós. Eu queria te convidar nesse momento a pensar e a pesar o sacrifício que você tem feito para amar o seu próximo, para amar a Deus, para perdoar o outro. Isso é ordenança, não é mais opção de quem se entregou para Jesus. Se você se entregou para Jesus, você não tem essa opção, você tem que cumprir essa ordem, você precisa amar. E o amor sacrificial é medido pelo nosso perdão. Não há nada que exija mais de nós do que o perdão por alguém que não merece. Mas Jesus disse: um novo mandamento te dou, que você ame esta pessoa, mesmo que ela não mereça, porque eu te amei, mesmo sem você merecer. Eu morri por você, mesmo sem você merecer. Em nome de Jesus, aceite esta palavra, porque ela vai encher o teu coração, suprir a tua alma, a tua existência, e trazer vida para você e para a tua casa. Definir o Deus eterno, o incompreensível e infinito. Sei dos seus atributos, Ele se revelou a nós, onisciente, onipresente, onipotente. De graça nos amou, eterno, bondoso, majestoso Deus, supremo, meu bem maior, justo e fiel, misericordioso, meu Deus, meu Senhor, meu maior amor.
afasto de ti, me perdi dentro de mim, mas o Senhor me resgatou, me justificou. Imutável és, Senhor, nada muda aos teus planos. O que o Senhor já decidiu, certamente será. Nos amou, eterno, bondoso, majestoso Deus, supremo, meu bem maior, justo e fiel, misericordioso, meu Deus, meu Senhor, meu maior amor. Quero te amar, te obedecer e te honrar. Meu coração é todo teu, tu és pra mim. Eterno, bondoso, majestoso Deus, supremo, meu bem maior, justo e fiel, misericordioso, meu Deus, meu Senhor, meu maior amor. Eterno, bondoso, majestoso Deus, supremo, meu bem maior, justo e fiel, misericordioso, meu Deus, meu Senhor, meu maior amor. Meu Deus, meu Senhor, meu maior amor. Meu Deus, meu Senhor, meu maior amor. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor,
e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida ruim e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração,